Peti, o que você achou aí dessa informação, dessa ação do Flamengo, que, como a gente colocou, e eu corroboro com o que o Nazário disse, está priorizando aí a preparação para a final da Copa do Brasil. O Nazário falou tudo, né, cara? Ele manda o time B para o jogo contra o Cuiabá e ele, como é o técnico do time, ele vai dar prioridade, ele vai dar 100% da sua atenção, né, para o time que fica para jogar o jogo mais importante do ano até agora. O Nazário foi muito feliz nas suas palavras. O jogo mais importante do ano do Flamengo é a Copa, o primeiro jogo de ida da final da Copa do Brasil. Eu queria lembrar alguns rubro-negros aí, Túlio, que o Flamengo está na final da Copa do Brasil, tá? E vou contar uma outra história que de repente alguns não saibam. O Flamengo ele também está na final da Copa Libertadores. Eu estou vendo alguns flamenguistas aí triste. Eu fui no Maracanã no Flamengo e Inter, ouvi uma série de xingamentos desproporcionais ao time. Então, quero lembrar vocês aí que para a gente chegar a uma final de Libertadores foi só 40 anos. Foi só uma geração aí. Muita gente nasceu flamenguista, morreu e não conseguiu ver. Essa geração já consegue ver o Flamengo aí nas últimas 3 finais, em 2 finais. Então, rapaziada, vamos dar valor e vamos torcer para que o Flamengo salve o ano. O Flamengo começou o ano muito mal. Se ganhar a Copa do Brasil, na minha opinião, o ano está salvo. Porque pelas perspectivas que nós tínhamos no início do ano, o ano está salvo. Se ganhar a Libertadores, aí é o céu. Lembrando que o Palmeiras está lá agora com a mão na taça, mas sabe onde o Palmeiras queria estar de verdade? Na final da Libertadores, querido. Pergunta qualquer torcedor do Palmeiras hoje se eles preferiam estar na final da Libertadores ou estar na final ou estar com a mão na taça do Campeonato Brasileiro. Irmão, vamos torcer, rapaziada. Vamos torcer, vamos dar força pro time e vamos deixar o Dorival trabalhar com tranquilidade. Deram tranquilidade pro Paulo Souza, né? Muita gente aí deu tranquilidade pro Paulo Souza. Então, viram o que ele fez, né? Com a gente aí. Então, deixa o cara trabalhar, que o cara tá em 2 finais. E a galera tá aqui zoando aqui, ó. O Vicente Flá falou: coloca um óculos na cara do Ayrton Lucas também, igual fizeram com o Nazário. Difícil olhar pra tela assim. Brincadeira, dizendo que seu óculos não foi a produção que colocou o óculos na sua cara, Nazário. Aí, Vicente Flá. Aqui, ô bobão, ó, mentiroso. Aí, ô bobão, ó. Aí, ô bobão. Porra. Ó, passando aqui a provável escalação, já li a galera aqui, Ayrton Bona interagindo, Gustavo Horta, a galera aí, todos os integrantes do Clube do Coluna, Carlos Jardim também, fechado aqui com a gente. Por enquanto, vão deixando o like aí, se inscrevendo no canal, compartilhando também, é sempre importante para fortalecer aqui o Coluna do Fla. O Flamengo pode ir a campo amanhã, inclusive o Santos é o único aí dessa equipe considerado titular que viaja com a equipe, né? Santos, Varela, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas. Aí na frente a gente tem Diego, Vidal, Vitor Hugo, Cebolinha, Marinho e Mateusão fechando lá. E ali ao lado o Lucas Silvestre, né? O filho do Dorival, assim, segurando um negócio roxo ali na mão. E essa expressão dele a produção pode explicar por quê. Mas eu acho que o interessante é a galera começou a falar muito de Varela, né? E eu até vou dar minha opinião aqui um pouquinho antes de passar para vocês também. Que Varela parece que virou a solução da lateral direita do Flamengo. Ninguém viu o cara jogar. O que ele jogou até agora não é suficiente nem para criticar tanto ele assim, dizer que ele não serviria para a equipe do Flamengo, e nem que ele é tão bom, porque ninguém viu. Eu sempre falo aqui, o cara jogava no Dinamo de Moscou. Ninguém acompanha o campeonato russo, entendeu? Nem o Tite, que às vezes convoca lá um jogador, nem o Tite acompanha. Então, assim, ninguém tem base para falar. E outra, essa fixação no Varela não se justifica porque os dois jogos finais que a gente tem agora, o Varela não pode jogar, gente. Varela não pode jogar as finais da Copa do Brasil. Ou é Mateuzinho ou é Rodinei. Um dos dois. E outra, sendo bem sincero, o Varela jogou aí, entrou um jogo, acho que jogou 45 minutos de jogo, 5 minutos de outro. Hoje o Varela é
o terceiro reserva. Ele não jogou, ninguém tem base para falar, ou com números até do que ele produziu ou deixou de produzir até agora, para falar, olha, o Varela tem que ser titular. Eu não sei por que da fixação da galera nesse lateral. Ele, se for para jogar dentro das Copas, seria na final da Copa Libertadores, né? Final da Copa do Brasil ele não pode jogar. Então, o Gustavo Rossi falando que acompanha o Campeonato Russo, mas tá rindo aqui, a gente sabe que é sacanagem. Então, assim, eu não sei porquê. Eu acho que o Dorival e agora ali o Lucas Silvestre, claro que o Dorival que está comandando ali, eu acho que ele poderia amanhã até iniciar com o Mateuzinho, né? Com o Mateuzinho. E porque não faz sentido, apesar de que eu quero ver o Varela jogar mais, até pra gente ter mais base, né? Acompanhar mais o jogador, ver o que ele pode produzir e tal. Mas a gente está num momento aí de preparação e esses jogadores aí, muitos deles, a maioria deles, serão opções no banco na próxima quarta-feira. Mas, Nazário, justifica essa fixação aí no Varela e o que você achou aí dessa escalação que o Flamengo pode entrar amanhã para enfrentar o Cuiabá? Então, cara, a torcida do Flamengo às vezes começa a reverberar alguns pontos que a gente não consegue entender, né? Se você vê o camarada atuar uma vez, em meio tempo, em 20 minutos, em 30, em 40, em 50 minutos, em um jogo, não dá para você ter base de absolutamente nada. Não tem como, né? Porque, vamos lá, Everton Cebolinha é um bom jogador, excelente jogador, jogou muito no Grêmio, foi lá para fora, voltou. Até agora, ele não conseguiu se encaixar perfeitamente no esquema tático do Flamengo. Everton Ribeiro, que hoje nós o chamamos de miteiro. Vamos lembrar que ele ficou um tempo para se adaptar ao esquema do Flamengo? E muita gente falando que a gente tinha comprado gato por lebre, coisa e tal, papapá, lá. E aí, vamos falar de Vitinho, que também não veio para ser protagonista, mas era um cara que não tinha uma sequência, né? Ele flutuava, jogava uma partida boa, 3 ruins, desaparecia, ficava no banco, de repente aparecia. Então, assim, eu acho que criticar o Varela é, no mínimo, insano. Porque não tem como. É a mesma coisa que você contratar... Vou fazer uma observação aqui. 17 minutos de Varela foi o suficiente para o Simon dizer, mandou um superchat, falar, pô, que jogador maravilhoso. O Simon, como observador de futebol, ele é um excelente comedor de coxinha, né? De perninha cabeluda de siri e caranguejo, né? Mas então, a gente não consegue... só para a gente ter uma ideia, se você pegar um jogador, né, você tem que minimamente, para entender quais são os fundamentos mais fortes dele, os mais frágeis, né? Onde ele tem um ponto vulnerável, como é que ele se comporta numa partida de futebol, minimamente você tem que ver o cara jogar 10 vezes. Porque cada jogo é uma história, né? E aí, não adianta você pegar um jogador, o cara, de repente, num jogo, o cara arrebenta, mete 2 gols, aparece, dribla, coisa e tal. No outro jogo, o cara não joga nada. Quantos jogadores, meus amigos da bancada e você que está no chat, quantas vezes o Flamengo contratou jogador com título, que veio com a fama, né? Com a espuma de caraca, meu irmão, esse maluco joga muito. E aí ele botou a camisa do Flamengo e não jogou nada. Gustavo Henrique acabou de sair do Flamengo, tem um golinho de tempo. O Léo Pereira, até 2 meses atrás, a gente estava querendo assassinar ele, estava querendo matar ele de pau. O Davi Luiz, Europa, seleção brasileira, pá. Agora, daqui a um pouquinho de tempo que ele começou a jogar, mas até então a gente falava aqui na mesa, pô, irmão, cadê o Davi Luiz? Não chegou ainda? Então é muito cedo, é muito prematuro, eu diria insano, você direcionar qualquer tipo de crítica ao Varela, porque o cara não conseguiu nem mostrar o que ele pode produzir no time do Flamengo. Ah, Nazário, mas ele joga na seleção. Mas lá é outra história, irmão. Lá ele conhece os caras, está mais acostumado, muito embora não se encontrem constantemente,
mas ele está mais acostumado com a seleção dele do que propriamente com o Flamengo. Então não dá para a gente virar e falar, pô, meu irmão, o cara é muito ruim, é muito bom. Não dá, não tem uma base para a gente poder filtrar esse levantamento aí do nosso querido Varela. E aí, Petit, até o Vicente Flá falou que discorda de tudo que o Nazário falou, e aí ele lembrou aqui que o Nazário também falou sobre o fato de que o Varela joga na seleção uruguaia, né? E vamos combinar também que, tirando aí os muito aficionados, né? A galera acompanhar aí os jogos da seleção uruguaia. E tem outra, né? Eu vou lembrar aqui de uma situação muito específica. O Isla, que foi um jogador que o Flamengo trouxe para o lugar do Rafinha. Talvez a maior referência da galera era dos jogos dele na seleção chilena, né? Chegou com uma enorme expectativa, mas pouco se falou do que ele estava produzindo na Europa, até porque ele fez a carreira dele toda na Europa, né? A primeira vez que ele jogou a Libertadores, por exemplo, aqui pelo futebol sul-americano, foi atuando pelo Flamengo. Ele só fez a base lá no seu país e foi muito cedo para a Europa. O que não é base, é que assim, antes até o Petit comentar, e ele pode também comentar em cima disso, é que, por exemplo, o jogo de amanhã é um jogo que, até pela postura da comissão técnica do Flamengo, não tem tanta importância. Não estou dizendo que o Flamengo não tem a obrigação de vencer ou que o time que está aqui posto na provável escalação não tenha condições de vencer o Cuiabá. A gente vai até trazer daqui a pouco a provável escalação do Cuiabá. Então, assim, mas é um jogo, teoricamente, tranquilo. Não tem pressão, não tem uma cobrança emocional. Tudo que... toda a cobrança começa quarta-feira. Então, uma coisa é você ter o Varela amanhã no jogo em que você está jogando fora, você não tem o Maracanã lotado, né, em cima, cobrando, não é um jogo final, não é um jogo em que o Flamengo tenha que vencer a qualquer custo, que é nesses momentos que a gente vê que tem garrafa para vender. Qual é o jogador que não vai chegar na hora ali e falar assim, pô, será que o manto vai pesar nesse cara? Agora, é muito fácil o cara atuar ali, é uma situação, tá? Não tô dizendo que querendo desmerecer o Varela, não. Tô falando que amanhã é um jogo para ele, vamos colocar até ideal, longe da torcida, não tem tanta pressão, um adversário, vou colocar aqui com todo respeito ao Cuiabá, mediano, né? Então, para ele é tranquilo, mas eu quero saber se esse jogador tem condição de, porra, no momento de pressão, no momento de cobrança, no momento de título, aí, por exemplo, o Gabigol. Se alguém falar para mim assim, olha, eu não confio que o Gabigol possa decidir um jogo. Eu sei que o Gabigol é um cara que, se tiver ruim, pode dar nele, que ele pode decidir um jogo pelo Flamengo, um título, entendeu? É esse tipo de coisa.